Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Para darmos início ao programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Hoje vamos falar sobre o processo legislativo, que é o conjunto de regras a ser cumprido pela Câmara Municipal para a elaboração de leis e demais atos legais. Ou seja, é o caminho que as leis seguem para virar leis. Os projetos de lei são propostas para criar ou alterar outras leis, dentro do que compete à Câmara decidir, como emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Importante esclarecer que é a lei orgânica que regra o processo legislativo municipal, junto com o regimento interno e as constituições estadual e federal. A Lei Orgânica Municipal funciona como uma espécie de constituição do município, pois é o conjunto de leis que organiza os órgãos da administração pública, a relação entre o executivo e o legislativo e dispõe sobre as políticas públicas na saúde, na educação, no meio ambiente e nas demais áreas. Além disso, estabelece a esfera de atuação da Câmara e toda a regulamentação orçamentária do município. Mas como são propostas as leis? E qual o caminho que elas seguem? Primeiramente, é necessário que um projeto de lei seja apresentado à Câmara. Isso pode ser feito pelo vereador, pela mesa diretora, por comissões internas da Câmara, pelo prefeito ou ainda por iniciativa popular, desde que em grupo que represente pelo menos 5% da população ou dos bairros. Os projetos de lei têm que ser apreciados no plenário da Câmara, que é o espaço onde acontecem as sessões e são votadas pelos vereadores as propostas em tramitação. Mas antes da votação em plenário, o projeto de lei deve ser analisado pelas comissões da Câmara. Comissão é um órgão técnico composto por vereadores que estuda um tema específico e apresenta pareceres para auxiliar a decisão dos parlamentares em plenário. Vale ressaltar ainda que a Comissão de Justiça e Redação é a primeira a dar seu parecer, já que depende dela a tramitação da proposta apresentada, pois é ela que avalia se o projeto de lei é constitucional ou não. Assim, se a comissão decidir por unanimidade que é inconstitucional, o projeto é arquivado. Mas se a decisão da comissão não for unânime, o autor pode entrar com recurso e, neste caso, o parecer ao projeto de lei pode ser submetido ao plenário. Caso o recurso seja negado, o processo é arquivado. Se for acolhido, segue seu curso normal e vai para as demais comissões permanentes, onde receberá pareceres. Quando a última comissão der seu parecer, a diretoria de comissões o encaminha outra vez para a diretoria de processamento, onde ele fica aguardando para ser incluído na ordem do dia até ser discutido e votado em plenário. A apreciação em plenário é feita em dois momentos: o primeiro e o segundo turnos de votação. Em ambos os turnos, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Caso seja rejeitado no primeiro turno, o projeto é arquivado. Se for aprovado, vai ainda para a votação em segundo turno. Depois disso, o caminho depende do tipo de projeto. Se não houver alterações, os projetos de resolução, decreto legislativo e emenda à lei orgânica são promulgados pelo presidente da Câmara. Já os projetos de lei e projetos de lei complementar são enviados ao prefeito para apreciação, podendo ser sancionados ou vetados. Os projetos de lei também podem receber emendas entre o primeiro e segundo turnos. Elas podem ser propostas pelos vereadores, já que todos eles podem participar do processo de elaboração de um projeto de lei. As comissões, o prefeito e pelo menos 5% do eleitorado municipal também têm o direito de apresentar emendas ao projeto. Se sofrer emendas, o projeto volta para as comissões, para que emitam novo parecer. Considerando o parecer das comissões, o projeto irá para apreciação e votação em segundo turno. As emendas também são votadas. Caso o projeto seja todo rejeitado, ele será arquivado. No caso de aprovação, o projeto de lei segue primeiro para a Comissão de Justiça e Redação, que irá incorporar as emendas ao projeto. Depois disso, segue para o Poder Executivo. Caso o prefeito sancione, transforma-se em lei. Todo o processo de aprovação ou rejeição do projeto de lei poderá ser consultado por qualquer cidadão no portal da Câmara, na internet.
Caso o prefeito vete o projeto de lei, ou parte dele, o projeto volta para a Câmara para apreciação dos vetos. Se os vetos do Executivo forem rejeitados pela Câmara, a lei deve ser promulgada. A Prefeitura tem 48 horas para isso. Se não promulgar, tal dever cabe ao presidente da Câmara 48 horas após o prazo dado à Prefeitura. Mas a nova lei pode ter sua constitucionalidade questionada na Justiça. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o processo legislativo da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. E é claro, para você não perder nada e ficar por dentro de tudo que aconteceu na Câmara Municipal durante essa semana, entraremos agora com as informações que foram destaque e pauta na última sessão da terça-feira. Quem esteve por lá e conferiu tudo isso por perto foi a nossa repórter especial, Clarissa Bento. Olá, você que acompanha a TV Câmara, hoje terça-feira, dia 18 de março, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde dentro de instantes dará início a 12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Vamos acompanhar agora a fala que está sendo franqueada aos parlamentares. Antes de iniciar a fala, foi votado de forma nominal um requerimento de leitura e de manifestação da família do ex-vereador Reinaldo Rodrigues. Então, a pedido da vereadora Maiara, voto nominal. Como vota o vereador Maicon Gonçalves? Senhor presidente, muito boa noite vereadores, vereadoras, casa plenário. Eu voto contrário ao requerimento, uma vez que eu já estou em contato com a família, para que eu possa esclarecer qualquer desconforto que houve aqui da minha fala, entendendo que o sentido da fala não foi nunca prejudicar a imagem de ninguém. O sentido da fala foi sempre em respeito à saúde do município. Então, eu voto contrário e também respeitando o documento que diz para que não seja usado a imagem do nobre vereador para cunho político. Então, eu quero pedir desculpa aqui e depois usarei a tribuna para poder justificar. Contrário. Como vota o vereador Jânio? Eu voto favorável, senhor presidente, sabendo que o vereador Maicon Gonçalves vai se justificar. Ele é uma pessoa educada, uma pessoa direita, e tenho certeza que ele não falou nada que pudesse afetar a dignidade do nosso querido e saudoso ex-vereador Reinaldo Rodrigues. Como vota o vereador Cascão? Desculpa. Como vota o vereador Cascão? Favorável, presidente. Como vota o vereador Carlinhos do Kiko? Presidente, eu voto contrário, que eu acho que isso é um transtorno muito grande para a família, está toda hora trazendo o nome do vereador na falta dele nessa casa, então o meu voto é contrário. Como vota o vereador Marcos Marins? Eu tive a oportunidade de ler a carta recentemente e eu acho que a carta ela é explícita e clara quando ela deixa um recado para nós, vereadores, e não abertamente para a sociedade. Então, por compreender também que o mesmo pode acontecer com cada um, como foi na última sessão, em que eu observei até o nosso amigo Gaguinho, falei, olha, tem uma situação aí, vamos corrigir a fala. Eu acho que todos nós aqui estamos sujeitos a errar e acertar, porém, nesse caso, a própria família pede para que não haja mais uso do fato politicamente. Então, nessa medida, eu voto contrário e também reforço que isso não possa ofuscar o que foi dito na tribuna, que é justamente a denúncia sobre as más condições do atendimento no Novo Sertão e Nova Friburgo. Então, a questão familiar, que eu acho que ambas as partes têm maturidade e idade para se corrigirem, não pode ofuscar a crise da saúde em Nova Friburgo, que é o caso mais sério que a gente está passando, do que o que ocorreu, que é um caso interno que pode ser resolvido entre as partes. Vereadora Maiara. Presidente, também tive a oportunidade de analisar a carta, recebi no meu gabinete, fui procurada por ambos os vereadores que quiseram se manifestar. Eu acho que nós cometemos muitos equívocos aqui, por muitas questões que não estão nessa carta. E que a gente está desdobrando a morte de um ex-parlamentar, que a gente tem grande estima, e aqui eu deixo registrado um respeito gigantesco a toda a família,
que está elaborando ainda o seu luto, a sua perda, e a gente criar mais publicidade em cima desse caso, eu acho que a gente descumpre a finalidade da própria carta. E a família deixa explícito que não quer que nenhum de nós se utilize do nome do ex-parlamentar, né, politicamente. E aí, quando a gente vê essa exposição que eu acredito que não vai agregar em nada, presidente, para o fato que foi exposto, para a melhoria que a gente espera, eu acho que a gente está errando se colocar mais uma vez em exposição um momento tão delicado que a família está passando. Então, é o contrário também. Como voto, vereador Cláudio Damião. Presidente, eu acho que é ruim para a Câmara, eu acho que é ruim para a família, né? Eu tive a oportunidade de participar de um dos mandatos com o vereador Reinaldo Rodrigues, uma relação muito amistosa, como a gente tem aqui, tem diferenças, tem debate, tem enfrentamento de ideias, mas sempre teve um respeito mútuo e foi uma relação muito boa durante o mandato com ele. Eu acho ruim a família ficar repisando e passando por um processo desse. Eu acho que tem condições do requerimento ser encaminhado ao vereador Maicon, para que ele possa, dentro das condições dele, responder, um pedido de desculpa se for o caso, né? Mas não estender isso demais, porque é muito desagradável para a família, né? Eu estou olhando nem por mim. A gente sabe que tem problema na saúde, a gente tem feito denúncias, continuaremos fazendo denúncias na medida do que couber a nós fazer, mas eu acho que esse assunto, da forma como ele está sendo tratado e do atingimento à família, eu acho que a gente devia ter um outro olhar. Por isso, meu voto é contrário. Como voto, vereador Gabriel. Senhor presidente, meu voto é favorável. Eu tenho visto aqui alguns pares da casa falando sobre a família do Reinaldo Rodrigues, sobre proteger a família. O mais engraçado é que a família está nesse momento aqui no meu telefone, estou com o WhatsApp aberto, com o filho do ex-vereador Reinaldo aqui, dizendo até que o vereador Maicon mentiu pela terceira vez, onde disse que entrou em contato com ele. O filho está dizendo aqui que não, entrou em contato, foi até um amigo em comum, né, o Maicon Moraes, mas disse que você não entrou em contato. Então, a própria família está fazendo esse pedido. E como que a gente vai negar em nome da família? Então, aqui, respeitando aqui o momento como o ex-vereador foi um ex-parlamentar da casa, é um caso diferente, né? Então, como ele foi citado e a família pediu, esse documento foi protocolado pela família, eu voto favorável e fiz o pedido aí do requerimento de leitura. Vereador Rômulo. Senhor presidente, como é um requerimento feito pela própria família, eu voto favorável para que possa ser feita a leitura. Como voto, vereador Cristiano. Presidente, a gente está abrindo um precedente muito ruim aqui na casa hoje. Que pese todo o respeito, carinho, história do ex-parlamentar e, obviamente, o luto, a insatisfação da família em ver o nome dele ser mencionado aqui numa situação, a tribuna da Câmara é o local que o parlamentar exerce na amplitude a sua imunidade na fala, no voto, nas opiniões. Sempre que alguém for citado nessa tribuna, se achar no direito de vir com requerimento para fazer leitura e a casa deliberar, para-se as sessões. A gente vai ficar aqui falando, pedindo direito de resposta a quem quer que seja. Existe um instrumento chamado tribuna livre, que poderia ter vindo aqui e falado os 5 minutos, como todo cidadão que vem aqui. Então a gente tem que repensar muito bem os caminhos que nós vamos trilhar aqui nessa casa. Porque hoje está se votando um requerimento que, ao meu ver, volto a falar, com todo respeito à memória, à família, mas, ao meu ver, incabível. Incabível. Até se o vereador tivesse usado de palavras pesadas, o direito estaria garantindo ele, porque ele tem a imunidade parlamentar. E a gente vai quebrar isso com uma votação de uma maioria contra uma minoria? Isso é muito perigoso. Eu manifesto meu voto contrário e a minha insatisfação com essa votação. Como voto, vereador Wallace. Presidente, voto favorável, porque o requerimento foi feito pela família. Então também é um direito da família, né, se manifestar, então voto favorável. Como vota o vereador Max Bill? Favorável. Como vota o vereador Dr. Bruno? Senhor presidente, eu entendo que é uma matéria que não deveria a gente estar falando sobre isso aqui.
até em memória ao saudoso vereador, que isso não era matéria para estar aqui hoje. Mas, como foi citado o nome do saudoso vereador, eu também até louvo a iniciativa do vereador Michael em pedir desculpa, mas como também a família, e eu vi a conversa por aplicativo, em que a família ela pede para que vá a plenário, então eu voto de acordo com o que a família pediu. Se a família tivesse falado não, votaria não. Se a família falou sim, eu voto favorável. Eu voto Ângelo Gaguinho. Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Tia Carla? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador José Carlos Schwab? Presidente, é uma votação complicada, até porque eu acho que o vereador até, talvez nem fez por mal, talvez por ter usado ali, eu acho que ele tem a oportunidade, como ele citou ali na tribuna livre, de ter feito comentário, pode ter equivocado, como ele já pediu desculpa. Eu acredito que ele pode usar a mesma tribuna ali para pedir desculpa, porque é um direito do vereador, né? A tribuna é livre, o vereador tem legitimidade para achar o que deve ser feito ali, mas ele tem responsabilidade para isso, e por isso meu voto é contrário. E por 11 votos favoráveis a 7 contrários, a leitura foi aprovada e realizada pelo primeiro secretário José Carlos Schwab. O vereador Michael Gonçalves, em plenário 11/3/2025. Em determinado momento, o vereador diz o seguinte: olha, eu queria que vocês tivessem acesso ao prontuário médico do ex-vereador dessa casa que morreu recentemente, Reinaldo Rodrigues. Faltava medicamento no prontuário médico dele. Eu quero que vocês peçam pessoalmente. A gente está falando de amor ao próximo, de carinho e de cuidado. Mais mediante, o vereador Gabriel do Zezinho informa que consultou a família e que a informação não procede. Em seguida, o vereador responde o seguinte: que tenhamos então o prontuário, né? Para que a gente possa tirar aqui quem está sendo mentiroso. Nesse caso, a família se reserva o direito de fazer alguns questionamentos que se fazem pertinentes e que precisam ser esclarecidos. Esperamos que o vereador responda de forma objetiva e com clareza para que fique registrado. 1. O vereador alega que a família está mentindo sobre a eventual falta de medicamento. Qual é o remédio que o vereador afirma ter faltado ao ex-vereador Reinaldo Rodrigues? Em que período de sua internação ocorreu essa falta? O vereador tem provas de que realmente houve falta de medicamento? Se a resposta for sim, pedimos que o vereador apresente tal prova. O vereador teve acesso ao prontuário médico em questão? De que forma o vereador teve acesso a esse prontuário? O vereador usou o seu cargo para buscar essa informação? Se é que isso ocorreu, quem lhe forneceu acesso a esses dados? Se possível, gostaríamos que o vereador prestasse esse esclarecimento antes de continuar com a leitura da manifestação. O vereador alega estar faltando de amor ao próximo, de carinho e de cuidado. No entanto, age de formação justamente oposta ao obrigar uma família a sair de seu luto para tratar da situação dessa natureza, que são muito dolorosos para quem perdeu um ente querido recentemente. Ainda que faltasse algum medicamento ao hospital, quem de fato nos reconhece e acompanhou toda a doença sabe que providenciaríamos a todo custo. Durante todo o tratamento, não lhe faltou absolutamente nada. Nunca esquecemos o horário de um medicamento sequer, e não eram poucos. Nós, filhos e esposa, tentamos absolutamente tudo. Possamos a viver em função de nosso bem mais precioso e fizemos questão de não expor de forma alguma até que 2 meses após seu falecimento, um vereador que sequer conhece
faz uso dessa situação de forma política para atacar um adversário. Em momento algum, o vereador pensou na família ou na memória do falecido. Onde fica o amor ao próximo, o carinho e o cuidado? Essa manifestação foi escrita pelos filhos com a anuência de nossa mãe. Nós prezamos pela verdade e por fazer com que a justiça prevaleça. Ensinamento recebido de nosso pai. Sabemos das limitações de um hospital público. Considerando essas limitações, podemos afirmar que, apesar das dificuldades para conseguir uma internação imediata, nosso pai foi muito bem atendido, desde sua entrada no hospital no dia 30/12 até seu falecimento em 9/1. Somos gratos a todos os médicos e enfermeiros que nos deram toda a atenção e cuidaram do nosso pai com todo carinho. Nesse sentido, respeitosamente solicitamos que o vereador reveja sua conduta e que exerça sua função pública com um pouco mais de responsabilidade, observância às leis vigentes, sensibilidade com as pessoas e compromisso com a verdade, colocando acima de brigas políticas e de buscas por engajamento. Aproveitamos para deixar claro que não autorizamos nenhum vereador a utilizar a situação do nosso pai para fins políticos. O prontuário de nosso pai não diz respeito a nenhum dos senhores vereadores, somente à família. Isso não é um pedido, isso é a lei. Aproveitamos para acrescentar informações jurídicas a fim de evitar que o assunto continue a ser tratado de forma tão descuidada, para não usar um termo desrespeitoso. O sigilo médico é protegido por diversas normas no Brasil, com o Código de Ética Médica e a Lei 13.787 de 2018, que regulamenta o uso de documentos médicos e a preservação de sua confidencialidade. O acesso a um prontuário médico é restrito e, em regra, só pode ocorrer com autorização expressa da família, em caso de falecimento. O acesso não autorizado configura crime, considerando as leis que protegem o sigilo médico e os dados pessoais, como a Lei Geral de Proteção de Dados e de acordo com o Código Penal 154, que pune a divulgação de segredo, inclusive o sigilo médico. A quebra de sigilo pode resultar em pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, além de poder gerar a responsabilidade civil por danos causados à família do falecido. Isso pode resultar em várias ações legais contra o vereador, tanto em termos de responsabilidade criminal por abuso de autoridade ou quebra de sigilo, quanto civil, por danos morais e difamação. A família também teria o direito de buscar reparação, uma vez que a acusação feita publicamente pode ser interpretada como uma insinuação de negligência, especialmente ele mencionar que faltou medicamento para o falecido no hospital público. Por fim, agradecemos ao vereador Gabriel do Zezinho por intervir diante dessa situação tão absurda e pela amizade, carinho e respeito sempre teve com a nossa família e especialmente com o nosso pai, que o considerava um grande amigo e seu sucessor na política. Assinada Renata Guimarães e Nilzete Guimarães. Em seguida, foi dado início ao pequeno expediente, começando pelo vereador Bruno Silva. O vereador, ao utilizar a tribuna, uma das características que ele precisa ter é coerência. Coerência naquilo que ele fala. E eu digo isso porque na semana passada, semana retrasada, trouxe aqui uma série de situações onde o governo municipal ele estava falhando nas questões de capina nessa cidade. E eu disse naquela mesma fala que, caso o governo consertasse aquela situação, voltaria aqui para poder, com coerência, falar sobre o que está acontecendo. E que bom, o governo ouviu, né, o nosso apelo naquele momento e já começou os trabalhos de capina, principalmente ali na subida do Catacione, em frente ao condomínio Serville. Eu já vejo pessoas ali fazendo trabalho de capina. E o mais engraçado é que capinou uma semana, tia Carla, uma semana depois já estava crescendo novamente
por conta das chuvas, mas estão fazendo o trabalho deles. Nas Browns também já comecei a ver pessoas fazendo o trabalho de capina e em outros bairros que a gente anda também. Então, por questão de coerência, coerência é a palavra que eu utilizei aqui, eu venho aqui agora parabenizar pelo trabalho que está sendo feito. A gente fala o que não está funcionando e vem na tribuna também para poder falar o que está funcionando. E por sinal, por falar no que está funcionando, nós participamos no último sábado da inauguração de uma quadra. Boa parte dos meus colegas estavam presentes ali no Terra Nova, uma quadra, um espaço com alguns brinquedos também para crianças cadeirantes. Ficou muito bonito, por sinal. Então, a gente vem aqui também para poder parabenizar ainda mais a comunidade do Terra Nova, que é uma comunidade que foi criada naquele local. Colocaram o pessoal para morar lá. E agora? Cadê a educação? Cadê a questão do lazer? O poder público, o vereador Gaguinho, está chegando aos poucos, chegou agora com a quadra. Acredito que em breve também vai chegar com educação, com segurança, e o trabalho vai ser feito. Fica também meus parabéns pela bonita obra. Não é apenas uma obra, mas foi uma obra muito bem feita para aquela localidade. E eu espero que a comunidade do Terra Nova usufrua e cuide também daquele espaço público. Logo após, foi a vez da vereadora Maiara Felício. Presidente, o motivo da minha inscrição no dia de hoje, para fazer uso dessa tribuna, é para falar um pouco sobre a audiência pública que aconteceu ontem, aqui na casa, sobre a população com trissomia 21, conhecida como a síndrome de Down. A gente sabe que foi uma iniciativa puxada pelo vereador Isaac Demani, mas que foi brilhantemente presidida pelo vereador Cláudio Leandro, que ali na surpresa, né, infelizmente, precisou de uma rearticulação, e aí também fica aqui os meus sentimentos ao vereador Isaac Demani pela perda do seu sogro. E a gente teve um momento visceral e muito importante sobre a discussão da condição de vida dessas pessoas no nosso município. Pergunto não só aos vereadores da casa, mas para todo mundo que está aqui presente, se conhece alguma política pública de acolhimento dessas pessoas aqui no município. Pois é, a gente tem muito trabalho pela frente, companheiros. Muito trabalho, porque foi demandado da forma mais honesta de cada representante, cada pessoa com deficiência no dia de ontem, as necessidades e urgências de leis e de acolhimento no geral dos poderes sobre essa população. E o vereador Max Bill também falou na tribuna. Hoje minha fala é rápida, é para trazer uma excelente notícia para os bares, restaurantes, músicos, né? A gente já vem numa batalha de meses, juntamente aí com o vereador Cristiano Guenin, e aí eu falo só da parte política da Câmara. A gente teve reunião com o vice-prefeito, reunião com o procurador, tentando chegar ao meio termo para a possibilidade do retorno das músicas, que são tão importantes, né? Tanto para as famílias dos músicos, quanto para uma cidade turística, que não existe você não ter música, você não ter essa diversão. Na sexta-feira saiu o decreto que altera o decreto 3176 de 2024. E aí vou passar alguns avanços. Primeiro, o horário de sexta-feira, que estava de 6 às 11, passou para de 6 às 23h30. Um segundo grande avanço, que eu até brinquei que era o bar do vereador Cláudio Damião e o bar do vereador Cristiano Guenin. Já não existe mais essa distinção, vereador Cláudio Damião. Agora acabou a música, o seu bar pode permanecer aberto, não vai ter problema nenhum. E era realmente uma coisa que era ilógica e se faz a justiça. Finalizado o pequeno expediente, foi dado início à fala das lideranças, começando pelo líder do Mobiliza, vereador Michael Gonçalves. Vou trazer um esclarecimento, primeiramente, sobre a minha fala do dia 11. Eu exaltava aqui a defesa da saúde do nosso município e, ao sinalizar um exemplo, eu usei da família do nobre vereador dessa casa, que eu tenho muita honra, frequentei o clube junto com ele, do Reinaldo Rodrigues. Então eu quero aqui publicamente
dizer que a família não gostou, vive um momento de luto. Quero pedir desculpa à família, em nome da família, respeitando que não há uma prerrogativa para que a gente possa fazer isso, mas eu me sinto no direito, né, no artigo 150 da Lei Orgânica, nos garante a imunidade parlamentar, mas eu me sinto no direito de estar aqui falando com a família, me desculpando e dizendo que ela sinalizou muito bem. Aproveitando para deixar claro que não autorizamos nenhum vereador utilizar a situação do meu pai em prol de benefícios políticos. Então a sinalização foi só para sensibilizar os pares dessa casa, no intuito de que se eu falasse do seu Joaquim, lá do interior do Rio Bonito, que teve as dificuldades encontradas lá no hospital, as pessoas tinham dificuldade de entender. Mas ao sinalizar aqui o nobre vereador, por ter um carinho enorme por ele, a família ficou sensibilizada, então eu peço aqui as minhas desculpas e agradecer a essa casa, os que votaram favorável e também os que votaram contrário. Vou responder dentro do prazo regimental todas as perguntas para sanar a família, como que foi a minha defesa, e agradecer a todos que participaram dessa sessão. Logo após, foi a vez do vereador Cláudio Damião, pelo PT. Eu quero realçar aqui, ontem nós estivemos com o cônsul-geral de Angola, no Rio de Janeiro, representando a Casa Legislativa. Quem estava lá não era só o Cláudio Damião, quem estava lá eram os 21 vereadores, era o Poder Legislativo, com a sua expressão, com a sua representatividade, conversando com uma figura muito importante no cenário de representação institucional, que é o cônsul de Angola. De língua portuguesa, um país de língua portuguesa, portanto, de cultura também, que se assemelha à nossa em determinados valores. E nós fomos lá para dialogar com ele, criar uma relação de aproximação com o município de Nova Friburgo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista institucional, do ponto de vista até comercial, porque há interesses comuns entre os países e Nova Friburgo precisa se aproximar institucionalmente de outros países, de outras culturas, para que a gente possa ter aqui, de fato, a representatividade de todo um povo, de toda uma nação, de todo um país, de todas as culturas. O vereador José Carlos Schwab falou na tribuna. Ontem tivemos uma audiência aí, como já foi citada pela vereadora, bastante produtiva. A gente viu com muita emoção aí aquelas pessoas que sofrem diretamente, que estão sempre ali com seus entes queridos ali, que têm essa necessidade. E amanhã também quero convidar a todos, que amanhã tem uma sessão aqui às 18 horas para tratar sobre o morador de rua. Queria a presença de todos vocês, se pudesse aqui, seria muito relevante. E dizer também, presidente, que ontem eu e o vereador Bruno Silva estivemos aqui na Câmara e esteve aqui um deputado que a gente nem conhecia, né, Bruno? A gente fez a abertura com ele, de conhecimento da Câmara. É um vereador, é um deputado que assumiu agora há pouco tempo. O nome dele é TH, né? TH Joias. Ele é do MDB e ele é da Comissão de Defesa Civil na Alerj. Nós só fizemos aí as boas-vindas aí e tenho certeza que ele vai trazer bastante recurso aí. Ele teve aí conversando com a Defesa Civil de Nova Friburgo, parece que andou aqui pela cidade, não tive essa presença com ele. Seguido pela fala do vereador Cristiano Guenin, pelo PP. Senhor presidente, a atividade dos músicos, ela é protegida, inclusive, pela liberdade de expressão. Isso, inclusive, reafirmado pelo nosso Supremo Tribunal Federal. E eu sempre vou me manifestar dessa forma, pelo livre exercício de uma atividade cultural, da realização de um trabalho, sobretudo pela garantia da liberdade de expressão. Nós, depois dessa semana, um mês aproximadamente com esses problemas desse decreto, que houve aí algum incômodo na cidade com relação ao trabalho dos músicos, dos empresários. Nós, como bons democratas que somos, eu, o vereador Max Bill, estivemos junto ao Poder Executivo, que desde já eu agradeço a sensibilidade do prefeito em poder rever um ato
assim foi feito. O procurador, doutor João Paulo, é uma pessoa que sempre esteve ao nosso lado para dialogar, nos acolheu e nós conseguimos chegar a um ponto importante, interessante, de conciliação para ambas as partes, tanto para os moradores, para os empresários e para os músicos. Pelo Solidariedade, o vereador Gabriel do Zezinho falou na tribuna. A primeira palavra é responsabilidade. A gente, para subir nessa tribuna e falar em nome do povo friburguense, a gente tem que ter muita responsabilidade, né, tia Carla? Não é uma tarefa nada fácil, né? Eu confesso que a gente ainda está se acostumando, a gente que entrou novo, a gente fica nervoso, mas eu jamais subi nessa tribuna sem estudar, sem me preparar antes de subir aqui. Porque depois que nós falamos aqui e a nossa fala atinge a vida de muitas pessoas. Então a gente precisa muito ter essa responsabilidade antes de vir aqui e serve para todos nós, não só a gente que entrou novo, mas para todos, né, os parlamentares que estão aqui, porque nós somos aí, né, a voz da população friburguense. E a outra palavra que eu vou bater em cima aqui é a palavra renovação. Tanto se falou na campanha, nessa última campanha do ano passado, da renovação nessa casa, na renovação na Casa Legislativa. E tanto eu quanto o vereador e outros vereadores foram parte dessa renovação. A Câmara mudou aqui 8 parlamentares, a gente faz parte dessa renovação. Mas a população não quer apenas caras novas, ela requer práticas novas também. Então esse tipo de política da gente vir aqui para essa casa para ficar atacando o colega, perdendo tempo, pagando pessoas de fora para ficar nos atacando. Não estou dizendo que é o caso do vereador, mas estou falando para todos nós. E usar o nome de pessoas que têm credibilidade, usar do sofrimento de pessoas aqui, para a gente tentar subir politicamente, eu acho que não é isso que a população quer. A população já disse não outras vezes, e eu tenho certeza que se tiver algum parlamentar a continuar, nessa velha política, a população vai dizer não novamente. Falando pela liderança do PL, o vereador Cláudio Leandro foi à tribuna. Eu quero aqui agradecer ao vereador Isaac Demani pela oportunidade de presidir ontem aquela audiência tão importante sobre o tema tão importante sobre a síndrome de Down. Felizmente, teve esse ocorrido com o sogro dele. Quero aqui expressar meus sentimentos para toda a família, mas dizer que eu saí dessa audiência ontem muito feliz, muito satisfeito e também muito emocionado com o relato dos pais, dos familiares, e agradecer a presença dos vereadores que estiveram aqui, a Maiara Felício, José Carlos Schwab, nós tivemos a presença aqui do Maicon Gonçalves, se eu não estou esquecendo de mais alguém, e eu pude sair daí muito satisfeito pelo fato do relato daquelas famílias, dos problemas daqueles familiares. E Maiara Felício, a importância da audiência dessa, juntamente com... Eu anotei naquela audiência uns 12 relatos tão importantes que a gente pode preparar tranquilamente ali uns 4, 5 projetos de lei direcionados para esse tema. Como que a gente precisa avançar, como a vereadora Maiara fala, em relação a um tema tão importante, a essa causa. Então aqui eu quero expressar, a minha gratidão por todos os familiares que estiveram aqui presentes, puderam, através dessa aproximação com a população, através da aproximação desses familiares, dos problemas dos familiares, que a gente consegue criar as políticas públicas através dos nossos projetos de lei. O vereador Marcos Marins também foi à tribuna. Não sei quem acompanhou ou quem estava ontem no trânsito, seja dirigindo de carro ou de ônibus, mas ontem a cidade de Nova Friburgo deu um verdadeiro nó no trânsito por um médio pequeno acidente que aconteceu ali na rota 116, próximo ao radar, ali perto da retífica Lumiar. E o que chamou a atenção, que é um assunto que a gente tem falado por muito tempo, é como que um pequeno acidente ou um médio acidente consegue parar a cidade de Nova Friburgo. Nova Friburgo tem 2 carros para cada 3 habitantes. E não se observa políticas eficientes de plano de mobilidade urbana, de onde nós queremos chegar enquanto cidade, para que o nosso trânsito destrave, para que nós tenhamos medidas alternativas também de nos locomover e de poder trabalhar e sobreviver. É importante ressaltar, eu estou enviando um ofício para a Rota 116 para entender por que a rota demorou tanto para retirar os carros dali da estrada.
Mas, da mesma forma, apesar de ser uma rota, por que o próprio governo municipal também não se predispôs a ajudar? Em muitos outros municípios, no caso semelhante, teria ligado para a Águas de Nova Friburgo para lavar a estrada na mesma hora do óleo e do risco que estava causando a todos os nossos motoristas e moradores, teria em tempo colocado a Guarda Municipal à disposição para facilitar o trânsito do município. 2 a cada 3 friburguenses têm carro. E mais do que isso, até quem usa de transporte público, como o caso dos ônibus, não é mais viável ou cabível uma cidade do tamanho de Nova Friburgo, com o desenvolvimento que a gente merece ter, um trabalhador ficar 2 horas no ônibus, 3 horas no ônibus lotados. Então, eu queria utilizar desse pequeno tempo hoje aqui na tribuna para chamar a atenção sobre esse assunto. Logo após, foi dado início à grande ordem do dia, começando com a defesa de um requerimento de informação da vereadora Maiara Felício, relativa a denúncias da população sobre a UPA de Conselheiro Paulino. Presidente, o tema desse requerimento de informação não é novidade para nenhum parlamentar aqui na casa. E acredito que para a população também não. Vocês estão acompanhando que desde o início das atividades, né, dessa legislatura, a gente tem feito apontamentos. Eu falo a gente porque não é só iniciativa dessa parlamentar. A gente já teve iniciativa do Cláudio Damião, a gente já teve iniciativa do presidente da casa, a gente já teve iniciativa de alguns outros vereadores muito preocupados com os diversos problemas que se encontram na UPA. O mais recente que a gente trouxe aqui é a defasagem do pagamento da mão de obra que atende a nossa população dentro daquele equipamento. Só que, presidente, conforme a gente teve ciência desse calote que esses servidores passaram de ter que esperar para que o pagamento fosse feito, e a gente nem sabe se foi feito da forma que deveria ser, a gente também tomou ciência sobre outras questões estruturais da UPA. Quem frequenta, quem fiscaliza, sabe que a UPA está afundando por falta de manutenção. Nosso requerimento de informação pergunta qual é a iniciativa da empresa e da nossa Secretaria de Saúde também em cobrar que essa manutenção de fato aconteça. Presidente, nós tivemos relato de fortes cheiros de esgoto dentro da unidade, ao redor da unidade, causando ali um aumento significativo de mosca no território. A gente teve denúncia de pessoas não saberem qual banheiro usar, porque o banheiro que ficava disponível para a população está interditado. Nós estamos perguntando questões básicas de funcionamento da unidade. E, gente, é uma novidade? Não é novidade para ninguém. A gente não deveria, mais um ano, em mais uma legislatura, estar cobrando respostas que já foram perguntadas em outros momentos, presidente. Quando a gente fala de saúde, quando a gente vê a indignação da nossa população sobre a saúde, é sobre esse desleixo, esse esculacho de nunca ter uma resposta efetiva ou energia para se resolver um problema. E a gente precisa ficar voltando reiteradamente nessa tribuna para cobrar. E aí, se eles esperam que os parlamentares dessa casa, aí eu falo por mim, que eu vá sentar na minha cadeirinha e vai me cansar de fazer as indagações, cara, eu sou taurina, eu sou teimosa. E eu vou perguntar quantas vezes for necessário, e já avisando que as respostas dos requerimentos que estão sendo direcionadas para mim, que os ofícios não respondidos ou respondidos de forma parcial que estão chegando, estão todos indo com cópia para o Ministério Público, porque não adianta a gente apelar pelo bom senso ou pela intenção de atender a nossa população. A gente acaba tendo que judicializar, chamar o judiciário para intervir aquilo que deveria ser espontâneo e aquilo que foi prometido em período eleitoral. Então, após a defesa do requerimento, o mesmo encontra-se em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Ainda pela vereadora Maiara Felício, foi defendido na tribuna um requerimento de audiência pública. E nós fomos procurados em nosso gabinete para tratar sobre a engenharia pública
aqui no nosso município. Também é um tema que foi amplamente discutido na última legislatura, só que a gente ainda tem algumas problemáticas que precisam ser elucidadas para que a gente consiga, de fato, propor solução. E aí a gente está organizando essa audiência pública, convidando a todos os pares, porque quando a gente fala de morar, a gente está falando de direito básico também, né? Quando a gente terminar essa sessão, quem for para casa, todo mundo tem casa, né? Vai para casa em segurança, tem uma cama com coberta, quentinho, um resguardo da chuva, para poder dormir com tranquilidade com a sua família, acordar no dia seguinte e vir trabalhar. Mas tem muita gente que não tem essa segurança aqui no nosso município. E a gente pode estar deixando de oferecer uma política pública que garanta essa segurança para essa população também, que por falta de energia, por falta de debate, a gente acaba não conseguindo executar. Cláudio tem feito falas recorrentes sobre a população que mora em área de risco, e eu acho que vai ao encontro, né, desse tema. É importante demais que a gente pense essas áreas de risco, por que essa população está procurando o barranco para construir a sua casa, quais condições financeiras ela tem de fazer uma construção com qualidade, com segurança. Enfim, é um debate que vai por muitas ramificações. E a gente está propondo mais um debate para a gente avançar, presidente. A gente não pode criar iniciativas que vão se esgotar a partir do momento que forem feitas, né? A gente precisa exaurir o tema, cansar mesmo, para que a gente chegue em algum lugar. E aí é um comprometimento que a gente tem. Obrigada, presidente. Após a defesa do requerimento de audiência, o mesmo encontra-se em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. E assim termina mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. Denis, é com você. E na sessão de quinta-feira vocês acompanham tudo e muito mais a partir de agora. Fala, Clarissa! Olá, você que acompanha a TV Câmara. Hoje, quinta-feira, dia 20 de março, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde dentro de instantes dará início à 13ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Vamos acompanhar agora a defesa do primeiro projeto. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aqueles que nos assistem em casa aqui. Senhor presidente, rapidamente falar, é um projeto que, na verdade, está sendo incluído no expediente e irá à ordem do dia, numa votação de urgência, porque o Conselho voltará, na verdade, a funcionar e a posse já está marcada para os próximos dias e não daria tempo da tramitação normal do projeto nessa casa. Então, senhor presidente, eu conversei com a liderança dos partidários aqui na Câmara e todos, por unanimidade, entenderam da importância da votação para fazer a correção das substituições necessárias. Sai o Sinditexto, entra o Sindiveste. Não existe mais a Casa Civil na reforma administrativa, então foi substituído por um representante da Secretaria de Governo, não mais da Casa Civil, e está sendo incluído também um representante do Sindicato dos Transportes Rodoviários de Carga de Nova Friburgo. Então são alterações simples, mas necessárias para que possa ser dado a posse dos conselheiros na sua plenitude. O projeto foi inserido através da aprovação de um requerimento de excepcionalidade, com o parecer também aprovado pela CCJ. Projeto aprovado por unanimidade. Ainda na ordem do dia, o vereador Cláudio Damião foi à tribuna realizar a defesa de um projeto de lei que homenageia o professor Reinaldo Ivanisca. E eu quero fazer aqui, ao invés de a tradicional defesa oral do projeto, eu quero fazer a leitura da justificativa que nos levou a fazer a defesa dessa homenagem a uma pessoa tão brilhante, tão dedicada, tão carinhosa com a sua função de educador, que deixa para a gente um belíssimo exemplo, né? Principalmente um exemplo de perseverança num espaço tão difícil de trabalho, de acreditar, de sonhar. Então eu quero fazer a leitura aqui. A Ariadna já está presente, seja muito bem-vinda também. E vou deixar aberto para que os vereadores, os colegas aqui, possam, se assim desejar também, fazer o devido à parte. O presente projeto de lei é uma justa homenagem ao professor Reinaldo Ivanisca Júnior, falecido em 18 de março
de 2024. Reinaldo era professor da rede pública municipal e estadual na área de ciências exatas. Além disso, era um apaixonado por astronomia, dedicando boa parte do seu tempo em cuidar e promover o o planetário de Nova Friburgo, localizado na Via Expressa, no bairro Olaria. Sob sua direção, o planetário